Nosso projeto consiste na produção de substratos vegetais naturais no processo de germinação e crescimento de sementes do Centro de Excelência Professor Milton Alves Rocha, da cidade de São Cristóvão, Sergipe, tendo como integrantes eu, Riclácio Nascimento, Eric Santos, Jonas Braz, Igor Santana e Maria Clara Gomes, tendo como orientadora a professora doutora Patrícia Fernanda de Andrade e como co-orientadora Kátia Figura Dalto. O Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos. Esses agrotóxicos vêm trazendo inúmeros prejuízos incalculáveis tanto ao meio ambiente quanto ao homem. Com isso, a produção de substratos vegetais naturais tem como função, a utilização, a substituição desses agrotóxicos pelos usos de substrato. Esses substratos, basicamente, é produzido através do reaproveitamento de resíduos orgânicos que seriam descartados para o lixo. Nós percebemos que esses resíduos orgânicos são basicamente cascas de frutas e legumes que eram preparados durante o almoço e lanche no ambiente escolar. Então, com isso, trabalhamos com a prática do reaproveitamento desses resíduos que seriam descartados para a produção de substrato. E esses substratos são utilizados para a germinação e também para o crescimento de sementes, promovendo a sustentabilidade e uma agricultura sustentável. Agora, meu amigo Eric vai falar sobre o objetivo do nosso projeto. Meu nome é Eric e eu vou dar continuidade ao que meu amigo Riclas falou anteriormente. Vou falar um pouco sobre o objetivo deste trabalho. O objetivo desse trabalho tem como proposta desenvolver mecanismos de aceleração na germinação das sementes, utilizando substratos naturais e assim reduzindo o tempo de germinação e favorecendo a agricultura. E assim trabalhar na sustentabilidade, pois os materiais a serem usados é justamente aqueles que seriam descartados após o uso, contribuindo para a diminuição dos lixos, que chega a 79% de ocupação do nosso planeta. E por fim, o projeto visa o foco na aceleração da germinação e o desenvolvimento saudável da semente e também conscientizando os impactos ambientais, para a diminuição dos impactos ambientais. E agora, meu amigo Jonas falará um pouco sobre a metodologia empregada neste trabalho. Olá, o meu nome é Jonas, membro da pesquisa. Vou falar um pouco sobre a nossa metodologia. Bom, de início, a nossa metodologia era feita no colégio, mas por meio da pandemia, nós adaptamos para ser feita na nossa casa, visto que dava para ser utilizados os materiais que nós temos em casa, o forno para fazer a secagem e o liquidificador para fazer a moagem. E também os materiais que seriam coletados no colégio, que seriam as cascas de fruta e de legume, nós coletamos das nossas casas, que são produzidos após as refeições. Feitas as coletas desses materiais, nós damos início ao processo de higienização, para fazer a retirada de sujeiras e bactérias, para deixar o material bem limpo, para ser utilizado no mix de substrato. Feito esse processo de higienização, fazemos o processo de secagem, para fazer a retirada da umidade, do material, visto que a água é um meio para fungos e bactérias. Então, nós utilizamos o forno da nossa casa para fazer esse processo de secagem. E em seguida, o processo de moagem, para fazer a redução do material, até formar meio uma farinha, como se fosse uma farinha. E feito esse processo de moagem, fazemos o processo de separação. Porque mesmo a gente fazendo a moagem, ficam uns pedacinhos maiores. Aí a gente utiliza a peneira para fazer a separação, e pegamos os que sobraram, que ficaram uns pedacinhos maiores, e voltamos para a moagem. Fazemos o processo novamente para ter um bom aproveitamento do material, feito todos esses processos, fazemos a produção do mix, onde juntamos todos esses materiais, que foram a casca de banana, de melancia, de ovo, juntamos todos para fazer o mix de substratos. Bom, o nosso mix ele foi utilizado no experimento no plantio de tomates. Como vocês podem ver, ou já viram no nosso banner, tem algumas fotos, ilustrando. Dá pra ver assim, as diferentes camadas do nosso substrato, a casca de ovo, de melancia, de banana. E também
né, o processo de armazenamento, né, onde nós armazenamos todos os materiais em saquinho vedado, né, para proteger da umidade e de bichinhos, né, patógenos. Então, vou concluindo a minha fala e passando a vez para o meu amigo Igor, né, dar continuidade à apresentação. Olá, meu nome é Igor. Dando continuidade à fala de Jonas, hoje estou aqui para falar um pouco sobre os resultados e discussões que a gente obteve na pandemia. Como a pandemia pegou todo de surpresa, a gente teve que fazer todo o nosso trabalho que a gente fazia no laboratório do colégio, teve que ser feito nas condições das nossas residências. Para isso, foi distribuído um kit, que esse kit nos auxiliou a dar continuidade à pesquisa. E para fazer nosso substrato, a gente utilizou o lixo orgânico gerado em nossas residências, porque antes a gente utilizava o lixo orgânico gerado da escola. Para fazer o substrato, a gente utilizou o processo de moagem. Esse processo ele consiste em reduzir o tamanho das cascas das frutas, tornando assim ela em partículas menores, que aumenta a interação do solo com a superfície. Essa redução é muito importante porque ela aumenta essa interação do solo com a superfície. E também a gente fez alguns testes ano passado. Esses testes ele foi feito pelo ITPS e os resultados do solo que a gente fez mostrou que nosso solo, da nossa localização, ele tinha deficiência de magnésio. Essa deficiência ela foi corrigida e para fazer essa correção foi adicionado sulfato de magnésio, que corrigiu tanto o pH do solo quanto a deficiência de magnésio. A deficiência de pH, elas estão associadas a situações que provocam desequilíbrio com excesso de adubação potássica ou uso de calcário calcítico. E a gente também viu que nosso solo ele estava com deficiência de nutrientes. Para fazer essa correção, a gente utilizou substratos naturais e foram utilizados com base na literatura da composição de elementos químicos presentes nesses resíduos orgânicos. E agora eu vou deixar a minha fala com Maria Clara, que ela vai falar a conclusão do nosso projeto. Olá, meu nome é Maria Clara e, contudo, nós podemos concluir que a química, quando aplicada de maneira inconsequente, geralmente é uma das causadoras da degradação ambiental. Mas, ao mesmo tempo, quando aplicada de maneira responsável, ela pode ser a solução, ou seja, aliada à sustentabilidade ambiental. Foi possível observar também que o comportamento e a participação dos alunos nas atividades mostraram a importância de reaproveitar os resíduos orgânicos produzidos na escola. E foi possível através de técnicas simples, transformando cascas de frutas e legumes em substratos naturais sustentáveis, como nutrientes para o solo no processo de germinação e crescimento. Além disso, o projeto mostrou que é possível desenvolver em espaço escolar o tema sustentabilidade, como forma de conscientização e sensibilização da cidadania ambiental. Algumas pequenas ações que podem contribuir com o meio ambiente são: reduzir o tempo de banho, que seja no máximo de 5 minutos, reaproveitar as garrafas plásticas que você já tem, evitando comprar outras, separar o lixo, utilizar de transportes como bicicleta, ou então preferir pegar carona ou dar carona para as pessoas que vão para o mesmo ambiente que você, e etc.